Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar como eu implementaria o recebimento de criptomoedas no meu negócio. E comigo tenho ele, Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, temática especial, eu diria, né? É uma das coisas que a gente, pelo menos eu, né? O que eu mais luto para que as pessoas façam, né? Usar criptomoedas para transacionar. E detalhe, lembrando, né? Um episódio extremamente importante com o Ricardo, né? Lá de Rolante, né? Sim, sim. E para quem não ouviu, ouça, é de extrema importância, porque ele está na vivência, né? Do que é realmente você tornar um lugar, né, mais Bitcoin friendly, no caso dele. A gente vai falar de outras coisas que não só Bitcoin. A questão é você conseguir, como é que a gente fala? É tirar o seu negócio do fiat. É interessante. Vocês vão Sim, gostar. sim, acho que esse episódio do Ricardo me inspirou a colocar esse, na verdade, esse é um texto, né, que também está aqui na descrição, faz parte do seu Substack, né? É interessante que a gente comece a conversar sobre isso, porque assim, as rotas precisam estar prontas, né? Não vai, dificilmente vai chegar alguém no seu comércio e falar assim, ou você aceita o SDT, ou você aceita Monero, você aceita Bitcoin, mas se você colocar um aviso que aceita, facilita muito mais em chegar alguém e colocar, né? A gente e pagar. A gente já tem o Bitcoin Map, né? Então, que já mostra que são comércios que aceitam, mas ter um adesivo e colocar que aceita, eventualmente algum cliente vai olhar isso e vai até querer pagar por um incentivo, por ter, né? Por já estar mais no mundo das cripto do que as outras pessoas, né? Ah, com certeza. Isso tem um. Não sei, eu não diria viés, mas assim, tem várias implicações. O que eu tenho visto, né, pelo menos para minha realidade, é um pouco diferente da que foi do Ricardo, como ele havia comentado, quando eu trago, né, para as pessoas a possibilidade de transacionar em Bitcoin ou Monero ou USDT, que é o que a gente vai abordar aqui. Transacionar em cripto, qualquer coisa que não seja moeda fiduciária. O que mais chama a atenção das pessoas não é a velocidade do pagamento, não é a taxa mais baixa, é a possibilidade de você não precisar se render às burocracias, assim, digamos. E tipo assim, e também, por burocracia, entenda impostos também, né? Também, não só, mas também. É, é a, é a questão da troca voluntária soberana, né? Perceba que a gente falar de questões de impostos, muitas vezes faz parte do público que quer pagar em dinheiro, por exemplo, né? Quer pagar em papel moeda. Esse é um público até mais fácil de usar cripto, de estar com cripto, entendendo essa questão da cripto e querer usar e querer pagar, já que possui. Então, é uma forma também interessante de se ter e não é um público que não exista no teu comércio, né? Esse público que paga em dinheiro já existe, né? E não quer burocracias e não quer lidar com nenhuma questão tributária também adjacente, principalmente em comércios de pequeno valor e varejo, né? Geralmente essa realidade ela vai atingir primeiramente os comércios menores, precisamente pela facilidade, né? Os comércios maiores eles são muito regulamentados e eles também sofrem bastante porque eles têm um fluxo financeiro muito maior, né? Então, assim, o governo fica em cima, né? Porque o governo quer dinheiro. Então, eles acabam sendo, como se diz, o pessoal fica mais em cima, né? Então é mais difícil de você conseguir fugir de algumas coisas. A questão é que você consegue, se você for olhar para a realidade do Brasil, cara, a maior parte dos comércios são comércios pequenos ou médios. Então, assim, existe a possibilidade de implementação desse tipo de pagamento, desse tipo de funcionalidade. E, assim, uma coisa que eu trago sempre quando eu falo isso, e que as pessoas às vezes não entendem, é que quando a gente fala de você colocar
ou receber em cripto, receber em Bitcoin, ou sei lá, em outra coisa que seja, eu não estou falando para você acabar e parar de receber em reais, não é isso. Na verdade, está longe disso. É você ter uma implementação de forma que você possa receber em cripto caso seja necessário. E aí começa a ficar interessante, porque o que você receber em cripto não entra no faturamento da sua empresa. Não vai incidir imposto, se você, obviamente, né, se atentar para esses detalhes. Então, assim, é interessante de você avaliar. Ah, com certeza. Precisa. É aquela coisa, né? A maioria dos comércios, principalmente no Brasil, tem duas, três maquininhas, né? De cartão. E receber em cripto entra nesse pool de, entre aspas, maquininhas, né? Normalmente vai ser um celular para isso, ou até mesmo, dependendo da situação, no começo pode ser até o próprio celular, né? Não tem necessidade de nenhum grande aparato, pelo menos inicialmente, né? A gente ainda está trilhando um caminho muito inicial, né? A gente não vai, acho que é também importante deixar claro, né? Você não vai falar que você aceita Bitcoin e vai ter uma fila de bitcoinheiros na sua porta no dia seguinte, prontos para sustentar e alavancar teu negócio inteiro, né? Então não é muito por aí que a coisa funciona, né? Mas você iniciar esse recebimento você pode começar ele com as suas próprias, seu próprio celular, né? Cara, com certeza. É extremamente fácil e simples, porque você não vai correr em custo nenhum. O único custo que você tem para implementar esse tipo de coisa é o custo de você perder tempo tendo que estudar acerca do funcionamento de criptomoedas no geral, a cripto que você vai usar, como que funcionam as carteiras, etc. É o único investimento que você tem que fazer, é um investimento intelectual. Porque se você tem um telefone, o que eu imagino que você tem, porque todo mundo tem, você consegue implementar o recebimento de criptomoedas no seu negócio de forma tranquila. E se você for olhar, ao longo de um ano, ou até às vezes, dependendo do seu fluxo, sei lá, 6 meses, o que você vai economizar não tendo que mexer com burocracias nem impostos, já paga um outro telefone para você depois botar só para isso, sabe? Então, assim, é super simples, principalmente para quem já mexe de alguma forma com cripto. Fica muito fácil de fazer isso. É claro que tem também, assim, outros negócios mais específicos, né? Que tem demandas mais específicas. Mas isso, assim, a gente eventualmente fala, tem no meu e-book, sei lá, é super tranquilo de ser ajustado. Você não precisa de nenhum expert para isso. É muito simples. Estou até anotando aqui para colocar o e-book também vai estar na descrição do episódio, então, Ah, faz favor. Tá em todas as minhas bios, negócios cripto-friendly. É um e-book baratinho, tô vendendo por R$ 40 hoje. Se você comprar em cripto também, entre em contato comigo. Obviamente que eu vendo. E, obviamente, com desconto. Mas nele eu juntei todas essas ideias, né? E botei algumas nuances, né? Para alguns negócios, às vezes, um pouco mais complexos, ou que envolvem algumas outras coisas que você precisa, talvez, de uma carteira fria, ou que você precisa de fazer um balanço diferente, etc., né? Produtos físicos, produtos digitais, tudo mais. o que você recomendaria para uma pessoa hoje que quer receber, quais, quais criptos para receber? Vamos lá. Minha recomendação é super fácil de saber, eu acho que todo mundo sabe. Eu recomendo Monero em primeiro lugar. Para negócios, para comércio, para troca de dinheiro, tá? É a primeira coisa que eu recomendo é Monero. Eu acho muito boa. Quem tem um pouco mais de aversão à volatilidade, use o SDT, porque o SDT é dólar, e você vai transacionar esse dólar numa rede barata. Qual rede barata, por exemplo? Eu uso muito a Polygon, acho viável. Tem também a Arbitrum, tem também a Optimism, que são outras redes baratas. A Tron também é bastante usada.
qualquer rede barata é viável de ser usada com o SDT. Você vai pagar centavos. Eu pago 1 centavo na Polygon para fazer uma transação. Então, assim, é, é tranquilo. No caso do Monero, eu pago 3 centavos para fazer uma transação, que é a minha recomendação. E por último, mas não menos importante, seria o uso de Bitcoin, principalmente usando Lightning Network como solução para fazer essas transferências. Não entrando aqui nas discussões acerca de intricácias de Lightning Network e aquelas coisas que a gente faz, né, algumas críticas às vezes, mas se eu fosse implementar, eu avaliaria esses três e nessa ordem. É, eu vejo, assim, dependendo da situação, é, recentemente eu fiz um post que deu um grande engajamento até, de uma corretora que não tem KYC por uma situação até de $2.000 por dia. Então, é e-mail senha, né? Dependendo da pessoa, né? Às vezes você receber em uma certa situação, né? Num dia de grande volatilidade, quer fazer o SDT, dependendo, vale a pena você receber nessa corretora, fazer o swap no final do dia ou algo assim para uma outra moeda e sacar para sua corretora, desculpa, para sacar para sua hard wallet ou algo de mais longo prazo. Se você tiver essa disciplina de fazer os fechamentos assim, né, ainda talvez até valha a pena, porque aí você pode escolher um momento melhor para comprar durante o dia, enfim. Principalmente agora, Bitcoin está com uma volatilidade para baixo interessante, então durante o dia abre-se oportunidades de compras cada vez mais interessantes, né, para hold. Então pode ser uma boa para quem esteja recebendo em cripto fazer uma situação dessa, né? Estar com o dinheiro numa exchange do dia, né? E realizar ou fazer a troca por algo que vai usar mais a longo prazo no final do dia pode ser uma situação interessante, né? Cara, com certeza. São N possibilidades e assim, eu não tinha falado isso com você antes, mas já te dando a ideia. Depois que eu fiz o curso do P2P, eu vi o quão é importante você ensinar essa movimentação cripto-cripto. É uma movimentação apenas em cripto, que é ir para a corretora, sai da corretora, vai para a wallet, volta da wallet para a corretora, e tipo assim, é só cripto. Mas eu comecei a ver o quanto que isso é importante, né, para você gerenciar essas movimentações, às vezes até quando você envolve trocas que envolvem outras redes, né? No caso do SDT, por exemplo, que é fazer isso aí que você falou, né? Deixa na corretora, saca no fim do dia, ou, por exemplo, pensando, né, em fins de você ter um negócio. Eu faço isso até para fins do P2P meu, ensino mais isso no meu curso específico, mas enfim, o que que acontece? Eu trabalho muito com o SDT na rede da Polygon. Eu tenho o SDT na rede da Polygon em carteira. Só que muitas das vezes vem alguém querendo comprar comigo ou querendo me vender o SDT na rede Tron ou na rede da Optimism. E aí, como é que eu vou fazer para receber esse dinheiro, sendo que é outra rede, eu tenho que ter uma carteira que tem o saldo em Tron, por exemplo, ou coisas do tipo, sabe? Demora uma gestão assim, demanda uma gestão de outros fundos que eu não tenho intenção de fazer. E aí, como é que eu faço então para resolver esse problema? Eu uso uma corretora. Nessa situação, eu uso Sim. a corretora para receber esse valor que vai estar em um SDT na rede qualquer outra que seja e movimento para de forma, né, que eu fique no fim das contas apenas com o SDT na rede Polygon, que é que eu uso, que é que eu tenho, que é que eu guardo. Então, assim, são ideias, né? Claro, porque é válido, creio eu, né? Se você vai aceitar mais de uma cripto, que preferencialmente você receba no menor número
situações possíveis, até para evitar confusão, dependendo, tem funcionário, essas coisas todas, né? Então, às vezes, para isso, uma exchange pode ser bem útil, porque é lógico, né? Não estou falando para deixar isso no exchange ou algo assim, mas para você fazer o seu dia de serviço, fica muito tranquilo. Depois você faz o seu fechamento, enfim, né? Ver quanto foi, ou dependendo até, né? Por exemplo, hoje é um dia que o Bitcoin está com uma certa volatilidade para baixo, né? E se você não é muito a favor disso para situações que você está lidando com um serviço, né? Principalmente para quem tem comércio de, sei lá, alimentos ou, né, que você tem o quanto você paga no ingrediente, tem o seu custo de funcionário, está colocando o seu lucro em cima, né? E muitas vezes você receber em Bitcoin num dia, ou Monero que seja, uma cripto que não seja estável, você receber isso num dia como hoje, no caso do Bitcoin, que ele está em queda, você está, às vezes, perdendo o seu lucro do dia, né? Pensando no curtíssimo prazo. Então, talvez seja melhor você receber numa corretora, tá num dia como hoje, já faz o swap rapidamente para o USDT, por exemplo, espera o final do dia, enfim, vê um momento mais interessante para você fazer esse essa ida para o Bitcoin, ou né, esse dinheiro vai ser um dinheiro que eu vou usar para investir, ou eu vou precisar desse dinheiro no fim do mês para pagar funcionário, então você mantém ele em USDT. Então, é importante pensar que você está lidando com uma situação multicambial, né? Acho que é um termo interessante para a pessoa, para ajudar a entender, né? Ó, cara, se isso é um neologismo, é bom registrar, viu? Bem legal. Pô, então vou anotar, É, então. é. O... Enfim, posta lá para garantir, não posta no YouTube antes para garantir que é seu essa fala. Mas, para fins, uma coisa que eu tenho percebido, né, para fins de negócios que envolvem transações de cripto, o que eu acho que é melhor em termos de você manter dinheiro é você evitar fazer swaps. É claro que existe a possibilidade, às vezes eu tenho que me render a fazer swaps, mas eu dou preferência por tentar receber naquilo que eu pretendo manter. Claro que se o cliente não quiser, aí eu realmente abro uma exceção. Mas eu evito fazer swap. Então, se fosse para deixar em USDT, eu tentaria receber em USDT e etc, né? Uma outra coisa que eu faço, que é interessante para você gerir essa questão que você falou de lucros no curto prazo, é, por exemplo, igual eu falei, você não vai receber todos os pagamentos, sem exceção, na sua loja, no seu comércio, em cripto. Por quê? Você tem que pagar imposto, é em real. Você tem que pagar a taxa do banco, é em real, a taxa da conta, você tem que pagar a conta de luz. Tudo isso é em real. Não tem por que você receber em cripto e ter que converter em real. Você está perdendo dinheiro fazendo isso. Então, assim, você tem que receber, sim, parte das suas contas em reais. Principalmente se, por exemplo, seus funcionários eles recebem em reais. Então, assim, você tem que ter esse fluxo ainda assim em reais para atender essa demanda. O que eu optaria por fazer é uma análise, é sua, óbvio, é muito pessoal, do quanto que você consegue dispor de dinheiro para você, de fato, guardar no mês, ou que não seja para você guardar, mas para você começar a bater no seu faturamento e, eventualmente, pagar menos imposto. Essa quantia pode ser, às vezes, o limite para você receber em cripto no mês. Digamos que seja, por exemplo, não, R$ 500 eu posso receber em cripto no mês, porque o resto do que eu receber vai ser para pagar a conta e funcionário, etc. Pô, beleza. Já são R$ 500 que você vai conseguir receber em cripto, movimentar essa economia e, principalmente, são R$ 500 a menos do seu faturamento. São R$ 500 a menos passando na sua conta, no seu CPF, no seu CNPJ ou coisa do tipo. E aí você extrapola esse número para seja lá o que for interessante para você. Então, assim, são outras possibilidades, né, que não vão fazer de você aquele cara totalmente maluco, né, 100% cripto e etc. Mas é uma entrada nesse mundo que vai abrir portas para um futuro não tão distante, tá? Então, assim, eu acho que acaba vai acabar se
ganhando, né, eu diria, quem se adequar mais rápido a esse novo mercado, porque é uma tendência, convenhamos, ela pode ser ainda pequena, né, se a gente for olhar, El Salvador, né, que por mais que tenha tornado o Bitcoin moeda de curso legal, as transações em Bitcoin de fato ainda são muito poucas, né, em relação a tudo Poucas que eles... e existe um Ah, problema, né, cara? Elas são poucas e são poucas com pessoas que acabam recebendo, no final das contas, direto em dólar, né? A maioria sim. das coisas já converte direto, recebe em dólar e o cara nem teve essa opção do Bitcoin, né? Assim, as pessoas não estão muito focadas em querer Bitcoin, né? Sim, é um problema. Você tem que ver que assim, as pessoas lá, eu falei que você tem que escolher o que em que você quer receber. Você tem que ver que a pessoa, o funcionário, sei lá, o comerciante lá em El Salvador, ele não quer receber Bitcoin porque é Bitcoin. Ele quer receber dólar. Pronto, entendeu? E aí alguns caras lá vão receber Bitcoin. Então, assim, é uma decisão pessoal, tá? Não tá errado. É só uma decisão pessoal. Sim. Mas, enfim, né? Ainda existem motivos, né, pelos quais eu prefiro receber em Bitcoin ou em Monero, né, em detrimento do que de dólar, por exemplo. Mas, cara, cada um tem o seu take, né, nessa coisa. É muito pessoal. O Assim, que é tipo assim, o que é válido para todo mundo se você conseguir usar essas ferramentas em detrimento de usar moeda fiduciária e contas bancárias normais, você vai começar a abrir portas para ter mais dinheiro no fim do mês, porque você vai pagar menos imposto, você vai ter menos burocracias, você pode conversar com alguns funcionários, quem sabe alguém queira receber parte do salário em cripto. Eu conheço pessoas que fazem isso. Ainda mais fazendo P2P, tem muita gente que faz isso e paga funcionário passando por mim. Então, assim, é, é algo a se avaliar, entendeu? É a questão que a gente fala que não é para você mudar e migrar completo, mas é para você começar a avaliar um novo paradigma de situações que vão surgir em pouco tempo, que vão ser essas transações. Seja por motivos de muito imposto, que a gente já está vendo que no Brasil, pelo menos, está crescendo a quantidade de imposto de forma muito rápida, seja por um motivo ideológico, aonde você não quer sustentar o atual regime de governo, essas estruturas ou o fundão eleitoral, ou por um motivo eventual de coerção que você vai eventualmente ter com CBDCs que também estão por chegar. A brasileira é a mais avançada nesse mundo, praticamente, tirando da China, né? Então, assim, algum motivo vai trazer você a ter que avaliar a possibilidade de transacionar no seu comércio, ou por mais que você não seja dono de um comércio, por mais que você só apenas consuma alguma coisa, você vai ter que avaliar isso eventualmente, porque vai chegar a esse ponto. com certeza. Assim, é uma questão apenas de velocidade, né? É a velocidade onde as pessoas não se revoltam, né? Mas isso já está acontecendo. Assim, É a métrica de todo governo, né? é É igual apertar enquanto você não se revolta, né? é inflação, cara. A inflação foi isso. Se você conseguir colocar uma inflação onde as pessoas não se revoltem, né, ou não se lembrem, né, ou que a coisa suba aos pouquinhos e não de repente, você consegue fazer isso eternamente, né? Eu vejo no Brasil ainda uma vantagem em você dolarizar, né, que o Urich fala muito disso, dolarizar uma parte do teu capital já é importante também. Porque, querendo ou não, né, o real, quando nasceu, valia mais que valia mais que um dólar, né? Um real era mais que um dólar. E, então, assim, em 30, né, 30 anos que vai fazer, perdeu 5 vezes o valor perante ao dólar, que também perde valor ao longo do tempo. Então, assim, é exponencial quase. Então, se você está no Brasil, ter um pouco, né? Assim, se você não faz dolarização nenhuma, começar a aceitar no seu comércio, e mesmo que pegar as criptos que for que você quiser, converter essa parte em um SDT e segurar, no meu ponto de vista, e deixar tudo em real, entendeu? É,
Vocês podem não ter notado, mas nós tivemos um pequeno problema aqui de queda de internet. É, eu vinha falando, que é melhor que um comerciante guarde em dólar no Brasil, né? Porque o real já se desvalorizou mais de 5 vezes em relação ao dólar ao longo da história, apesar do dólar também ter se desvalorizado. Então, o dólar se mostra uma reserva de valor melhor do que o real. Então, às vezes é válido, né? Se o cara vai guardar para o fim do mês, para fechar as contas, tudo, é melhor que ele guarde em dólar, em cripto, do que em real, né? Ah, cara, com certeza. Eu tenho pensado isso ultimamente, sabe? Na possibilidade de você guardar algumas coisas em dólar. Tudo bem que se você comparar, né, o Bitcoin com todos eles, o Bitcoin ele se valoriza mais do que, ou ele se desvaloriza menos, né, do que o dólar, por exemplo. Mas nem todo mundo tem aquele feeling para ficar 100% em Bitcoin, né? O que eu entendo então, o dólar seria uma boa opção. E assim, uma coisa que é fora de cogitação, pelo menos na minha cabeça, hoje é você ficar em real. Tipo assim, real é você ter apenas o necessário para você passar mais, sei lá, 3 meses só. Acabou. Além disso, eu já acho que passa a ser um pouco absurdo, né? E é mais um motivo pelo qual eu acho que as pessoas deveriam avaliar, né, a ideia de você receber e transacionar em cripto, etc., né? Porque não só para você fugir de imposto, fugir de burocracia, mas também porque você começa a também segurar uma moeda um pouco mais forte, né, do que o real. Porque, vamos, né? O real já não segura mais muita coisa, né? Não, com certeza. E essa coisa que você disse de 3 meses de conta, isso até pode variar ao longo do ano, né? Você está com esses 3 meses, até alargar um pouquinho mais quando vem janeiro, né? Porque tem uma série de impostos cobrados em janeiro, matrícula de escola, né? Dos filhos, coisas assim, né? Material escolar. E mais por meio do ano, você pode até diminuir um pouco essa reserva em real porque, enfim, se você, dependendo de como for a sua gestão com o dólar, né, assim, o dólar em cripto ele tem uma liquidez altíssima e rápida no mercado. Então, boa parte da sua reserva, de emergência pode ficar em dolarizada sem grandes problemas, né? Pode, com certeza. A grande ideia é mais ou menos essa, né? Você não só migrar, né, para transações que envolvam cripto, mas você também está mais, como que se fala? Está mais exposto, né, a esse tipo de situação na qual você tem que entender que você não precisa de ter um ano de reserva de emergência em reais. Se você tiver um mês, até 3 meses, talvez, né, você vai avaliar a sua realidade, faz sentido, já tá bom. Por quê? Porque fora disso, você dificilmente terá um evento no qual você vai precisar de mais dinheiro do que isso. E aí o resto desse dinheiro tem que estar tudo em dólar. Por quê? Porque dólar é a moeda mundial. Ah, mas o dólar se desvaloriza. Beleza, com certeza ele se desvaloriza. Mas de todas no mundo, ainda é a que menos desvaloriza. Tipo assim, ainda é a que mais se mantém estável, se você for olhar. Entendam, né, nessa nossa discussão que a gente não está falando tanto de Bitcoin, talvez porque ah, quem está entrando nesse mundo agora não seja tão, assim, não consiga ser 100% Bitcoin. E também o Bitcoin tem volatilidades que o dólar não vai ter. Então, assim, a diversificação, nesse caso, vai te isentar do risco da ruína. Então, são coisas a serem avaliadas. Ah, com certeza. Então, o cara que quer começar a aceitar hoje, colocar uns adesivinhos, né? Se for uma loja, coloca uns adesivinhos na porta ou no lugar de pagamento que aceita, né? Estudar sobre as carteiras, diferenciar o que é a coisa que ele está recebendo do pagamento do dia, do que é aquilo que ele vai guardar para longo prazo, né? E fazer esse fechamento e dependendo do quanto ele estiver disposto a manter em cripto de longo prazo,
ele utilizar esse recebimento dele para ir colocando nessa carteira a longo prazo aos poucos, né? Se for no caso do Bitcoin, ter uma solução Lightning para recebimento e depois aprender a fazer esse lookout para Layer 1. No caso do Monero, mais simples ainda, né? Porque fica tudo meio que uma carteira de recebimento e aí depois uma carteira mais de longo prazo. O SDT também idem, com a possibilidade, inclusive, se for uma coisa breve, de 1, 2 dias no máximo, passar numa corretora para você decidir para onde você vai jogar para sua carteira de longo prazo, para qual cripto você está disposto a jogar para a carteira de longo prazo. Resumindo, é isso? Cara, para mim é um trabalho primeiro, né, de você aprender a transacionar, saber usar carteiras, wallets e coisas do tipo, Uhum. e usar. Simples assim. Pronto, acabou. Use e esteja livre de imposto. Depois que você começar a usar, você vai ver que você vai ter um fluxo e vai ter um caixa, algum dinheiro naquela cripto que você está recebendo. E aí você avalia a melhor forma de você gerenciar isso. Variam, essas formas variam dependendo da pessoa, mas você tem as possibilidades que a gente colocou aqui: receber em apenas uma cripto, ou receber um valor que você vai eventualmente transacionar com outros comerciantes à sua volta que podem também estar recebendo em cripto, ou você pode mandar para uma corretora, esperar juntar um valor, fazer um saque, usar diferentes wallets, uma para longo prazo, uma para curto prazo. São N possibilidades. A grande questão é que é importante você começar a avaliar o uso, aprender a usar esse tipo de ferramenta. Aproveitar que você gostou, já dizer que está na hora, já passou da hora dos comércios vivenciarem uma experiência multicambial, né? É, E com você isso, ouviu primeiro o termo multicambial no Bloco Podcast. Nos marque no Twitter. Depois que você ouvir isso, por favor, mande lá hashtag, multicambial, @investidordesk, Hugo underline Quinteiro, que a gente vai repostar você. Eu acho, né? Não sei. Tô a falando gente sem o Hugo reposta. saber. Não, a gente reposta, a gente reposta. Ah, e aí, vamos chegando ao final desse episódio, vamos falar da notícia, da semana. Essa acho que Sim, sou eu que vou sua trazer, né? responsabilidade. Acabou de bater aqui na minha timeline que a Public Pool, a pool que está por padrão no Nerdminer, lançou um aplicativo no Umbrel. Então, se você tem Node no Umbrel, você pode baixar a Public Pool. Ela vai funcionar diretamente no seu Node. Ela tem o protocolo Stratum e você vai minerar diretamente do seu Node. Então, não vai depender mais de pool nenhuma. Fizeram essa maravilhosa integração. Então, para os seus dispositivozinhos pequenos, se você quiser, tiver energia grátis e quiser tentar a loteria também, é uma mineradora, essa sim, solo, né? Não o que eu chamo de lottery mining, que é somando um poder computacional e quando acha o bloco paga para um só, né? Para o dispositivo que achou. Essa é a mineração solo, de fato, você está minerando diretamente para o seu Node. E agora é um passo a mais para ter a P2 Pool, né? Igual o Monero, mas enfim, fica isso para um Ih, outro ó, vai momento, essa começar, vai conversa. começar. Mas é uma boa, né? Uma boa. Ah, cara, é interessante. Essas implementações são boas e a gente, né, a gente não tem tanta ideia do quanto, de onde isso pode chegar, né? Em Sim. termos de, pô, daqui a, sei lá, 3, 5 anos que seja, né? Então, isso é bom. E também você passa a. Ou você incentivando o uso de Nerdminers, que seja, né? Que tem um hash rate até baixo, você consegue subir, né? Aquele baseline, né? Do que será o hash rate do Bitcoin, o que é uma maravilha também, né? Porque, Sim. querendo ou Olha, não, contribui para
segurança da rede e não é proveniente de aquelas ASICs e pools grandonas regulamentadas e etc, né? Que todo mundo sabe que a gente é meio que contra, né? Exatamente, olha, nesse momento, na Public Pool, onde você loga nela, tem 19.970 nerdminers fazendo um total de 1,3 gigahashes de transação nesse momento. Então, interessante. Estamos chegando assim Coisa pra cacete. para quem era um bando de louco, onde já se viu fazer um troço desse, né? Que isso é um ataque de DDoS a pool, né? Um abraço para o Luke Dash Júnior. Estamos aí, 20 Ah, mil. se ele estiver nos ouvindo, Luke. Mas é isso. Então, essa é a notícia. E esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Se você gostou, não deixe de nos dar 5 estrelinhas no seu aplicativo de podcast ou dar o like no YouTube, agora que estamos nele no canal Cripto TV. Ajuda bastante na divulgação. Se quiserem enviar um satoshinho, só enviar para quinteiro@zebedi.gg. Ou se tiver no Fonta em nosso app favorito de podcast, pode ganhar uns satoshis ouvindo a gente e mandar diretamente, fazer um boost por episódio e até receber um satoshinho se seu comentário for interessante e relevante para a comunidade, tá bom? E vamos ficando por aqui e tchau.